Boa tarde, bem-vindos a mais um Rascunhos Econômicos. Eu sou o Léo. No vídeo de hoje, eu vou falar para vocês por que o Brasil é tão ineficiente. Por que não? Na verdade, é uma amostra de como o Brasil é tão ineficiente. Quando nós pensamos na economia brasileira, as empresas que sempre estão bem, né, o setor mais saudável da economia brasileira é o setor bancário, né? Nem sempre foi assim, né? Mas desde o resgate do governo Fernando Henrique Cardoso ao setor bancário, o setor bancário brasileiro é saudável. Houve alguns casos de intervenção do Banco Central, mas isso mostra a robustez do sistema, não a sua fraqueza. Né? Então, um disclaimer aqui, até porque é crime, né, você falar mal do sistema bancário brasileiro, bem, entendam. Você não pode falar que um banco vai falir, esse tipo de coisa, que isso é crime contra o sistema financeiro e deve ser, né? Porque se você começa esse tipo de boato, quem menos vai se prejudicar com isso é o banqueiro. Quem mais vai se prejudicar com isso é o correntista, a pessoa que está depositada lá. Então, por duas coisas eu digo. Primeiro, que o setor bancário brasileiro realmente é muito bom, bem regulado e saudável. E segundo, que sempre que vocês ouvirem, tal banco vai falir, no Brasil tem um caso aí que está acontecendo, mas o setor bancário vai resolver, porque o setor bancário brasileiro é bem regulado, mas os maiores bancos, os bancos com maior presença, com maior share, né, os bancos com bancos completos, não só de investimento e tal, eles são saudáveis, tá? Bancos e instituições bancárias, que tem diferença, né? Só entrando rapidinho aí, vocês viram alguns vídeos de que o Nubank não é um banco. Sim, não é. O Nubank o Nubank é uma instituição financeira. Em outros países ele seria uma e-wallet, né? No Brasil esse nome não pegou. Não sei se o Banco Central não permitiu, mas esse nome não foi colocado, né? Esses bancos digitais viraram bancos digitais, né? Mas no mundo inteiro o nome é e-wallet, né? Carteira eletrônica, alguma coisa assim. Certo? O setor bancário brasileiro é muito robusto. Os bancos tradicionais brasileiros seguem dando lucro, né? E assim vai indo, e são empresas que estão aí com maior longevidade, né? O Bradesco, o Itaú, o Santander também, que veio do Banespa, são bancos aí com meio século, quase. O Bradesco e o Itaú, com certeza, né? O Santander é um banco espanhol, mas ele chegou no Brasil na década de 90, ou começo dos anos 2000, eu creio que na década de 90, que era o Banespa, né, o Banco do Estado de São Paulo. Então, são bancos sólidos. Né? A Caixa Econômica Federal é uma instituição bicentenária, o Banco do Brasil também, e outros bancos que pertencem ao poder público em diferentes esferas. Né? Bem, o que eu quero dizer é o seguinte, que esses bancos, os bancos brasileiros, o setor bancário brasileiro, normalmente, até eu fiz o vídeo dos juros, as pessoas acham que os juros no Brasil, né, a taxa de juros, a taxa base de juros da economia no Brasil, que é a Selic, né, as pessoas acham que o sistema especial de liquidação que ele é alto para aumentar o lucro bancário, né, o lucro bancário. Bem, eu acredito que não. Pelos vídeos que eu estou mostrando aí para vocês, a Selic brasileira ela desempenha várias tarefas. Né? A taxa base de juros brasileiro é a Selic e ela desempenha várias tarefas. Né? A liquidez da dívida pública, a liquidez, né, da capacidade do governo tomar a dívida pública, controla a inflação, controla, querendo ou não, também a capacidade de atrair divisas, apesar disso ser sobreestimado, tá? Não tem tanto investimento direto estrangeiro assim no Brasil. Léo, não tem tanto, porque o Brasil não tem grau de investimento. Tá? Pode ser por outros mecanismos, mas a atração de capital via Selic não é assim. Tá? Depois eu posso fazer um vídeo sobre isso. Mas o que eu quero dizer, tem muita lenda, né? Muito comentarista de rede de televisão, canal aberto fechado, fica falando isso aí, e isso fica se repetindo. Não é assim, não tem dados, né? Esse pessoal fala tanto de ciência, 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 ciência. Tá, cadê os números? Cadê os dados? Né? Parece que artigo só existe para farmácia, nutricionismo, ciências da nutrição e medicina.
Não existe artigo econômico, não existe dado primário, né? Bem, enfim. Então eu vou falar para vocês. O setor bancário brasileiro não aumenta seu lucro com a Selic alta. Eu deveria dizer para vocês que se o setor, eu já falei isso num vídeo, acho que o terceiro vídeo que eu falo isso, mas agora eu vou dedicar sobre isso. Se o setor bancário brasileiro fosse esperto, e coisa que ele é, né, os banqueiros são espertos, tenha certeza, tonto sou eu. Né? Se eles fossem, eles fariam pressão para baixar a Selic, não para aumentar. Léo, por quê? Eu fiz um vídeo sobre margem, né? Você ganhando volume na economia capitalista. E eu já citei isso, mas eu vou citar. Uma Selic alta, ela limita a disposição das pessoas de tomar empréstimo. Né? Eu já fiz um pequeno vídeo sobre SLM, eu não vou fazer de novo, né? Mas a teoria keynesiana e a teoria certa para esse tipo bancário, que é a demanda por dinheiro. Quando você aumenta os juros, você diminui a demanda por dinheiro. E quando se você está vendendo cachorro-quentes, certo? Se você vende por R$ 5, você consegue vender 100 cachorro-quentes. Se você está vendendo por R$ 10, você consegue vender 50 cachorro-quentes. Então, veja, a quantidade de cachorro-quentes que você vendeu é menor, mas a receita total é a mesma, né? 10 vezes 50 é 500, certo? 5 vezes 100 também é 500, certo? Então, numa você está cobrando R$ 5 pelo cachorro-quente e vendendo para 100 pessoas. E no outro você está cobrando R$ 10 pelo cachorro-quente e vendendo por 50. O seu lucro operacional, o seu lucro é o mesmo, a sua receita é a mesma, mas seu lucro é maior porque você está consumindo metade dos insumos, né? Mas isso é para cachorro-quentes. Mas veja, se você aumentar seu lucro para 10 e conseguisse vender 80 cachorro-quentes, se você vendesse 80 cachorro-quentes, seu lucro seria 800. Então, compensaria você colocar para R$ 10, você está vendendo para 80 pessoas, aumenta seu lucro, aumenta sua receita. Mas, se você jogando para 10, você só vendesse 30 cachorro-quentes, era melhor você deixar o preço a 5 ou um pouquinho menos de 10. Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Porque a lei da oferta e da demanda. Você aumentar o preço, se a demanda não é inelástica, ou seja, se a demanda responde ao aumento de preço, você vai diminuir a sua receita, dependendo do preço. Tá? Isso que eu quero falar do banco para vocês. Eu não vou desenhar sobre isso, porque eu já falei 1 milhão de vezes sobre receita, sobre utilidade, esse tipo de coisa. E aqui eu quero fazer uma análise, isso aqui é a primeira vez que eu faço com vocês, se chama análise setorial. É uma área da economia também, que usa vários ferramentais, macro, micro, matemática financeira, tá bom? Isso é ciência. Isso é ciência. Isso é, eu estou fazendo um estudo de caso, tá? Os dados que eu peguei, veja, como eu vou mostrar para vocês um estudo de caso, não é o rigor científico, eu não apresentaria isso numa banca, por exemplo. Não apresentaria porque eu fiz de ontem para hoje, né? Se eu tivesse mais tempo e mais paciência, eu poderia sim peneirar esses dados, utilizar métodos de econometria para eleger os países e tal, mas eu vou mostrar para vocês numa lista rápida dos dados mais fáceis que eu achei, tá bom? E vou mostrar para vocês a minha fundamentação. Então esse vídeo vai ter uma estrutura mais ou menos acadêmica. Não é um estudo que pode se levar a sério, mas não é um estudo cabal. Se amanhã alguém aparecer com outro dado, eu estou disposto a conversar com vocês. Mas os dados aqui, eu vou deixar toda a lista dos dados aí embaixo, tá bom? E vamos lá? Bem, o setor bancário brasileiro, o aumento da Selic é ruim para o setor bancário brasileiro, pelo volume dos empréstimos, né? O volume dos empréstimos diminui, e outra, quando a taxa de juros, né, é alta, você estimula a inadimplência. Por quê? Porque o tomador pode ter menos capacidade para pagar. E você diminui também a atividade da economia. Então, a própria alta da taxa de juros também diminui a atividade econômica, que também diminui os investimentos futuros, não só a demanda, mas é um ciclo destrutivo, né? Léo, mas então o que eles fazem? Em vez de prestar para você, eles emprestam para o governo. Tá bom. Quanto que é a Selic? A Selic está 14? 15? Né? Qualquer empréstimo, mesmo numa economia
com uma economia menos volátil a juros do que o Brasil, qualquer empréstimo para consumidor é 20%. 20% ao ano. Ah, nos Estados Unidos não é isso. Nos Estados Unidos não é isso, mas nos Estados Unidos é outra coisa. Tá, calma. Mas 20% é uma taxa para empréstimo pessoal, é uma taxa normal no mundo. 3% ao ano, 3% ao mês. Né? De 2 a 3% ao mês, né? 2,5, 2,4. Né? 2, 1,9. Tá? E também tem que eu já falei em alguns vídeos, você também tem a dificuldade de recuperação de ativos. Mas eu acho o seguinte: enquanto a taxa de juros estiver nesse tamanho, é bom que não se recupere ativos. Por quê? Porque você tem um problema social. Ah, Léo, caloteiro, não sei o quê. Olha, é o risco do negócio. E você também, eu vou mostrar uma outra coisa na tabela, por que esses dados também precisariam de. Porque o lucro do banco não significa o quanto ele lucra. Tá? Em qualquer banco, estou falando só banco brasileiro. Eu tenho um amigo que vocês conhecem que discorda comigo, discorda de mim, muito sobre essa segunda parte que eu estou falando, que a provisão para clientes duvidosos paga o calote. Ele fala que não, e beleza. E isso é discordância saudável, por quê? Porque é uma opinião que eu tenho através do que os dados me mostram. Os dados mostram a mesma coisa para ele, mas ele tem outra linha de raciocínio. E isso é ciência. Tá bom? Bem, vamos lá. Segunda vez que eu falo vamos lá nesse vídeo, mas agora eu estou indo. Tá? Então você tem. Os bancos brasileiros eles operam com uma taxa de juros muito alta. Né? Taxa de juros ao consumidor alta. E você tem uma taxa de juros consumidor alta, dificuldade de tomada de ativos, né, de retomada, né, que é a cobrança, né, dificuldade de retomada de ativos, né, e você tem o baixo volume, né, o baixo volume de creditício, né. E no Brasil você tem outro problema também, né, muita gente toma crédito no Brasil com juros baixos, que é o cartão de crédito. Léo, o cartão de crédito não tem juros baixos. Teoricamente é um overdraft sem juros, né? No estrangeiro, né? São poucos bancos que oferecem isso. Se chama overdraft great period, né? Grateful period, uma coisa assim, né? Que você tem que é como se fosse um cheque especial, com a diferença que no Brasil se faz por cartão de crédito, se faz por fatura, né? É um cheque especial sem limite para 30 dias. 30, 40 dias, né? Depende, porque você sabe também que às vezes tem o melhor dia, né? Porque aí só cai 40 dias depois porque já fechou a fatura. Vocês sabem, todo mundo sabe. Nós somos brasileiros, né? Pátria amada. E você tem dificuldade de retomada, juros ao consumidor é alto e uma baixa demanda. Né? A baixa demanda é síntese disso aqui, tá? É uma síntese, mas também interfere, tá bom? Bem, Léo, o que você está querendo dizer? E você também tem as linhas de juros subsidiado. Né? Você tem o Plano Safra, você tem o Minha Casa Minha Vida, você tem a operação do BNDES. O BNDES não tem agência, né? Mas eu digo, ele não é um banco de agência, né? Ele tem linhas que você vai no seu banco para tomar um empréstimo do BNDES para o seu negócio e o seu banco cobra juros do BNDES porque o BNDES está pagando a diferença. Né? O Plano Safra é a mesma coisa. Tá? O plano Safra é apenas Banco do Brasil. Eu tendo a dizer que sim. Eu não sei o operacional. Eu acho que é apenas o Banco do Brasil que faz o Plano Safra, mas de qualquer maneira o Tesouro paga a diferença, tá? Tem previsão orçamentária, inclusive. Tá? Eu fiz o vídeo do Plano Safra, naquele setup horrível. Então, dito isso, né, que boa parte da economia brasileira tem acesso a juros subsidiados via Tesouro, mas utilizando os bancos, né? O Plano Safra usa Banco do Brasil, né? Mas, como eu disse, né? Creio que exclusivamente o Banco do Brasil, pode ser que eu esteja errado. Minha Casa Minha Vida também creio que exclusivamente a Caixa Econômica Federal, mas eu vou mostrar nos dados que isso não importa, né? Porque eu estou pegando o setor bancário, né? Privado e público, né? O setor bancário brasileiro. E também você tem outros, você tem Finames, ainda existe, né? Mas você tem empréstimos, linhas de crédito BNDES para compra de bem de capital, linhas de crédito para desenvolvimento em determinadas áreas, né? Você tem os bancos regionais,
e assim vai. Mas de qualquer maneira, eles recebem os juros de mercado, porque o consumidor paga um juro subsidiado e a diferença, né? Por exemplo, se os juros de mercado é 15%, né? Tem que ver quanto que é a lei também que conota, né? Se eles estão emprestando juros de mercado ou se o Estado paga pelo menos Selic, né? Mas vamos dizer assim, vamos supor que os juros de um financiamento subsidiado é 7, né? A diferença é 8. Gente, nunca tirem porcentagem na hora de fazer conta. Isso aqui está implícito que é pontos percentuais, tá? Então aqui eu posso fazer, tá? Então são 8 pontos percentuais de diferença. Então esses 8 pontos percentuais de diferença, quem paga é o tesouro, né? Nesse exemplo. Mas de qualquer maneira o lucro é como se ele estivesse dando empréstimo, né? Então, veja, mesmo se o banco pegar o dinheiro e deixar no compulsório ou numa outra remuneração comprando dívida, título público, que eu não sei se o banco pode fazer isso diretamente, né? Depende muito, mas ele pode sim investir num fundo de investimento, né? Colocado a tesouro, né? Mas mesmo que o banco invista 15%, né? Que ele deixa parte dos ativos para render 15% ao mês, 15% ao ano, perdão, não é muito. Para um banco não é muito. Por quê? Porque ele está captando isso. Léo, por que ele capta isso? Porque ele paga CDI, gente. Banco paga CDI. Léo, nem sempre. Tá, você deixa seu dinheiro parado no banco 5, 6 anos, você sempre deixou 4 mil reais, 5 mil reais de reserva ali, 100 reais, 200 reais, você sempre deixa de um mês pro outro. Sim, sempre deixo. Beleza. Então, ele usa seu dinheiro, tá? Ele tá usando dentro do regulamento, tudo certinho. O importante não é se ele tá usando, não. O importante é que quando você passar o cartão e você quiser usar aquele dinheiro tá lá. Então, isso que é importante. Então, ele usa o dinheiro, né? Porque o banco se capitaliza, usa e o que ele ganha no spread. O que é spread? Eu já expliquei também. É a diferença de quanto que ele paga para se capitalizar para quanto ele cobra de juros. Né? Se a Selic está 15% ao ano, isso que é importante. Se a Selic está 15% ao ano, a Selic está 15% ao ano, o banco, a média, né, da Selic, a Selic a cada 40 dias muda, tal, mas tem reunião que pode mudar o valor da Selic, né? Não é importante que ela mude, mas o importante é que cada reunião o valor pode mudar, certo? Se a Selic está 15% ao ano, o CDI ele está um pouco a mais, um pouco a menos, né? Porque o CDI é o que um banco pede para outro para emprestar na liquidação diária, tá? A CDI a gente fala mensalizada, mas o valor da CDI é diário, né? E é um juros diário, inclusive. É uma taxa que ela é colocada para a média diária, né? Ela é colocada diária e a gente pode mensalizar, existe essa palavra? Para 30 dias, né? Para a gente poder fazer para quanto que ela vale referente à Selic, né? E o CDI, ele vale, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho a menos, mas a taxa de referência do CDI é a Selic, tá bom? Isso eu já expliquei também, mas não custa eu falar de novo. E aí o banco, ele se capitaliza na CDI. Por que ele se capitaliza na CDI? Porque ele tem que pagar num CDB, ele tem que pagar num título, numa letra, alguma coisa, ele tem que pagar CDI. Porque se ele pagar menos de CDI, outro banco vai coletar, e às vezes os bancos pagam, né? Você tem aí, o normal é se pagar de 80% a 120% da CDI, né? Alguns bancos. Isso é normal. Tá? Bem, lembra que eu falei no começo, né? Mas quando o juros está muito alto é porque o risco é maior, né? Mas de qualquer maneira você também tem os instrumentos do fundo garantidor, esse tipo de coisa, né? Mas, enfim, eu não estou falando para você investir, eu estou falando como é que o banco faz, tá? Então isso aqui não é de maneira nenhuma analisando os bancos brasileiros para ver se vale a pena investir ou não. Estou analisando o setor bancário brasileiro, tá? Então você tem esse problema. Os bancos, eles pegam mais ou menos a 15% ao ano, né? Mais ou menos, né? Vamos falar de 13 a 15% ao ano, né? No último ano foi assim, esse ano provavelmente seja assim, né? Ele pega mais ou menos de 13 a 15% ao ano e ele tem que emprestar numa taxa de juros maior que isso, né? Então, vamos dizer que a taxa de juros média, né, dos empréstimos brasileiros esteja a 2% ao mês, que não é, mas vamos dizer que seja 2% ao mês para emprestar um carro, casa um pouco menos, mas também tem um pouco de. Porque ele também, para empréstimo residencial, ele utiliza FGTS, né?
ele utiliza ele não se capitaliza via CDI apenas, né? Dependendo do imóvel, ele pode pegar a casa. Mas vamos supor que 2% ao mês é mais de 24% ao ano, né? É um valor maior, né, que 24% ao ano, 2% ao mês, né? 2% ao mês é um valor maior que 24% ao ano. Então vamos supor aqui que ele está tendo uns 13 para 15, aqui é um valor maior que 24%, mais ou menos 8% ao ano de spread, mais ou menos. É muito? Não. É, sim, é muito, tal. Mas lembra que eu falei do volume? Para o banco seria melhor, aí eu já vou entrar na análise, só estou explicando a metodologia. Para o banco seria melhor para o banco, se o CDI ou a taxa referencial da economia estivesse em 8 e ele pudesse emprestar a 14. O spread seria de 6, mas um spread de 6 para ele é melhor que um spread de 8, porque com juros para o consumidor a 14% ao ano, ele emprestaria demais. Juro base, né? Porque eu já falei para vocês, né? Desconto duplicata, seja com banco, seja com factory, é coisa de 10% ao mês. Né? Você vai falar, Léo, então você mesmo está falando que ele está tendo 10% ao mês e ele paga 15%. É, mas desconto duplicata tem muito risco. Porque também tem muita maracutaia, né? Não dos bancos, né? Mas das pessoas que pedem esse tipo de desconto, né? Então também é do risco, né? Mas eu estou falando para empréstimo com garantia real, né? Imóvel, casa, coisas que o banco, se ele pode retomar, né? E mesmo assim, retomada de ativos no Brasil é complicado. Léo, mas você já falou mal de quem compra em leilão. Já continuo falando, tá bom? E, não que eu falei mal, mas eu digo, é complicado você querer ganhar dinheiro com a desgraça alheia, né? Mas tudo bem. Ah, mas a pessoa não pagou, mas é desgraça, gente. Desgraça. O que você vai ganhar com isso? Você vai ganhar. Se você tem 200, 300 mil reais para comprar um imóvel, certo? Para pagar à vista um imóvel de 200, 300 mil reais, que você vai conseguir vender por 400 mil reais, 100 mil reais. Ah, Léo, é muito dinheiro, mas é 25%. 25% por um monte de dor de cabeça. Você vai ter que tirar a pessoa lá de dentro, você vai demorar para vender 25%, cara. Sabe? Enfim, vamos lá. E aí os bancos eles têm é que eu fico um pouco assim com a, o vídeo que eu fiz, né, sobre valor, sobre ética, né, do valor trabalho, essas coisas. Eu realmente penso assim, né, é complicado, né? Complicado. Enfim, deixa eu voltar aqui. Não dei opinião sobre os bancos, né? 6% seria melhor para o banco ganhar 6% de spread, né, nesse cenário, que ele conseguiria emprestar por 14, né? Seria alguma coisa próxima de 1,1 ou 0,9 ao mês, né? Eu não estou afim de fazer a calculadora, porque eu vejo a retenção. Vocês somem quando eu faço conta calculadora, né? Então, é entre 0,9 e 1,1 ao ano, ao mês, um juro de 14%. Né? Então, seria melhor para os bancos isso. Né? E aí eu quero falar para vocês, os bancos brasileiros, apesar de ser uma das empresas mais lucrativas em constância, né, em período de tempo, do Brasil, mostra a pequenez da economia brasileira, em que o problema do Brasil é o Brasil é muito caro para quem compra e muito barato para quem vende. Quem vende as coisas no Brasil, quem presta serviços no Brasil, quem recebe salário no Brasil, recebe pouco, ganha pouco e vende por pouco. Pouco no sentido que não é o suficiente. Não é suficiente em relação ao esforço, não é suficiente em relação ao risco. E quem compra no Brasil paga muito, é caro, referente à qualidade, referente ao risco também, né? Às vezes a coisa não é boa. E uma série de coisas. O problema no Brasil é que quem vende mais baixo do que deveria, do que precisaria, né? E quem compra paga mais do que pode. Né? Tudo no Brasil. Carro é caro para quem compra e é barato para quem vende. Léo, é barato para quem vende? Eu vou mostrar nessa análise setorial, depois eu posso fazer de automóveis também. O lucro dessas empresas parece muita coisa, mas veja,
Por que não existe grandes bancos internacionais no Brasil? O Hong Kong, né, o HSBC, foi embora. É que eles tiveram um problema também na Inglaterra, né, mas enfim, foi embora. O Citi vendeu. Você tem grandes bancos de investimento, mas é para fusão e aquisição, né? Mas você não tem agências de grandes bancos americanos no Brasil. Eles tentam entrar no mercado e saem. E eu vou mostrar o porquê. Tem o Santander. Sim, mas a operação do Santander no Brasil é uma operação brasileira. Né? E eu tendo a dizer, não vou dizer o porquê, mas eu tendo a dizer que quase todas as empresas estrangeiras que se instalam no Brasil, elas têm que fazer uma operação descentralizada no Brasil, porque o Brasil é um caos. Certo? De mão de obra à regulamentação. Tá? E quando eu digo de mão de obra à regulamentação, não digo nem a regulamentação da mão de obra. Não é nem o sistema trabalhista, não é nem a lei trabalhista, a CLT, não. É como lidar com a mão de obra brasileira. Tá? E aqui, não falando nem pro bem nem pro mal, são diferenças culturais. Certo? Não tô falando que é certo, tô falando que é errado. Eu tendo a dizer até que é bom o jeito que o brasileiro trabalha. O brasileiro trabalha bem. Eu trabalho com estrangeiros. O brasileiro trabalha bem. O brasileiro trabalha bem. Em todos os tipos de emprego que eu já tive no Brasil, o brasileiro é um bom trabalhador. Mas a cultura profissional do Brasil é diferente de outros países, né? Para você ter multinacional, essas coisas. Então, os bancos estrangeiros que tem no Brasil, ou eles são bancos de nicho, bancos de importação, banco de exportação, fusão e aquisição, ou é um banco que o brand, né? O nome continua o mesmo, mas a, a cultura é diferente. Tá? Vamos lá. Aqui eu peguei uma lista, e aqui falando do que é isso. Isso aqui é uma análise setorial. Tá? Espero que vocês consigam ver. Acho que sim. Tentei escrever direitinho. O Júlio César. Júlio César. Ele fica aqui, né? Eu tentei colocar as canetas, gente. Eu tô com tanta caneta. Enfim. O Brasil tem uma população de 203 milhões de habitantes, Brasil 340, Polônia, papapá. Léo, por que esses países? Por que Vietnã, Armênia? Onde é a Armênia? Geórgia é o Estado americano? Não, mas República Soviética. Por quê? Isso aqui é uma análise setorial. Isso aqui é um vídeo sobre análise setorial para mostrar o desempenho da produtividade dos bancos brasileiros. Certo? Eu elegi esses países da lista. Por quê? Porque eu tentei pegar países com PIB per capita próximo ao Brasil, ou área, ou região próxima ao Brasil também, um país de referência, e países de economia parecida com o Brasil. Agrarização e. Agrarização, bem, para cada caso eu vou mostrar, tá bom? O Brasil tem um PIB per capita parecido com o armênio. O PIB per capita armênio é maior que o PIB per capita brasileiro. O PIB per capita georgiano é maior que o PIB per capita brasileiro. O PIB per capita paraguaio é igual ao PIB per capita brasileiro, um pouquinho menor. O argentino é muito maior que o PIB per capita brasileiro. O uruguaio também. A África do Sul é muito comparável ao Brasil. Tá? A África do Sul é um país muito comparável ao Brasil. O Vietnã também. Tá? Apesar o PIB per capita deles não é igual ao brasileiro, mas o país em si é comparável. Tá? A Rússia, porque é um país de importância. Como é que eu posso dizer? O PIB per capita brasileiro e o PIB per capita russo são comparáveis. O PIB per capita russo é maior, principalmente paridade de poder de compra. Nesses números eu não estou usando paridade de poder de compra, eu vou explicar quando eu chegar nessa linha. Mas a Rússia é importante para vocês terem uma ideia. Tá bom? Vamos lá, vamos lá. O Brasil tem 213 milhões de habitantes. Léo, mas habitante, aqui tem de idoso a criança, sim. Né, em teoria, de quando foi feito o censo, da pessoa mais jovem à pessoa mais velha, encontrada pelo censo. Certo? Certo. Por que eu estou pegando população? Porque bancarização, né, número de contas correntes, eu vou ter duplicado. Então, vamos colocar pela população, e aí eu também já entro numa coisa que eu estou falando, que é quantas pessoas têm conta bancária. Né? No Brasil aumentou muito depois do Pix. Tá? Vamos lá. A população brasileira é 203 milhões de habitantes. O lucro do setor bancário
Em dólares, no Brasil, no ano passado, as fontes eu vou deixar aqui embaixo, tá? No ano passado foi de 20 bilhões de dólares. Léo, esses dólares como é que você calculou? No dia da publicação do balanço, né, pelas entidades, convertido pelo dólar financeiro, tá? Pelo dólar, pela taxa. Léo, é certo isso? É porque é banco. Porque ele está tratando com dinheiro. Porque ele também tem operação em dólar, também tem operação em divisas, tá? Então, eu sim tratei pela taxa de câmbio, tá? Inclusive, eu só peguei países com taxa de câmbio livre, por isso que eu não coloquei a China aqui, tá bom? Mas digo que esse número vai ser igual à China, só que tem um problema na China que o yuan é artificialmente desvalorizado. Então, evidentemente, que o lucro deles é maior, tá bom? Vamos lá. Então, esse dólar é corrente, né? É a taxa de câmbio do dia que foi publicado o balanço. Na verdade, a taxa de câmbio média do ano, tá? E aqui também, tá bom? Vamos lá. O Brasil teve, os bancos brasileiros tiveram um lucro de 20 bilhões. E aqui esse lucro é lucro, tá? Léo, é lucro operacional do financeiro tal. É o que o banco declara como lucro final tributável, tá? Para jogar o imposto de renda em cima, tá bom? Aqui também, tá? Isso aqui é o lucro, tá? Beleza. 20 bilhões de dólares em 2024. Os Estados Unidos, 280 bilhões de dólares. A Polônia, 6 bilhões de dólares. A África do Sul, 5 bilhões de dólares. O Vietnã, 4 bilhões de dólares. A Rússia, 30 bilhões de dólares. A Argentina, 3. Uruguai, 1,5. Armênia, 0,9. Paraguai, 0,8. E a Geórgia, 1. Nossa, Léo, por que você colocou esses países? Olha, Polônia, vou usar rosa. Polônia tem um lucro mais de 3 vezes menor que o lucro brasileiro. Aqui, 4 vezes menor. Aqui, 5 vezes menor. Quase 10 vezes, 8 vezes menor, né? Não, 6,5 vezes menor, né? Aqui, mais de 10 vezes menor, mais de 20 vezes menor, mais de 20 vezes menor, 20 vezes menor. Por que você está usando esses países? Porque o setor bancário, ele serve à economia, certo? Então você tem uma taxa de utilização do serviço bancário pela população. A população brasileira... Tá lindo eu de rosa. A população brasileira tem uma utilização bancária muito baixa. Eu não quero entrar nessa discussão, porque tem muita gente que tem conta que não utiliza o setor bancário, só utiliza a conta como uma carteira mesmo para Pix, né? Mas a utilização bancária, a tomada de empréstimo no Brasil é baixa, até porque tem muita gente que não tem crédito para isso. Né? Não tem, o nome está sujo, né? Como a gente dizia. Então nós temos, só que aqui nós temos exemplo também, Paraguai é a mesma coisa, tá? Também, não sei se é pelo nome sujo, mas também tem uma utilização bancária baixa. Mas veja, no universo de 213 milhões de pessoas, o setor bancário brasileiro consegue consegue fazer 20 bilhões de dólares de lucro. Isso dá 118 dólares per capita. Né? 118 dólares. 118 dólares do. Os bancos lucram 118 dólares per capita, por cada pessoa que existe no Brasil. O PIB per capita brasileiro é coisa de 19 mil dólares por PPP. Né? Mas vamos pôr 19 mil dólares? Então nós temos que o setor bancário brasileiro tem mais ou menos 9%. Tá? Da renda nacional, 9% per capita. Entendeu? Beleza. Nos Estados Unidos, o lucro é 24 vezes maior que o brasileiro? 12 vezes maior que o brasileiro, perdão. 12 vezes maior que o brasileiro, certo? E aqui, 14 vezes maior que o brasileiro. E aqui nós temos um PIB nós temos um lucro per capita do setor bancário brasileiro ou do setor bancário americano, ou seja, cada americano dá em média 824 dólares de lucro ao setor bancário americano. Ah, Léo, mas veja, eles também prestam serviço para não americanos, né? Sim, sim. Sim. Por isso que eu digo que os Estados Unidos é outra coisa, certo? Polônia. Polônia, que não usa euro. Por isso que eu peguei a Polônia, tá? Porque o sistema bancário polonês é em zloty. Então, teoricamente, é mais fácil um francês, um alemão, um francês,
um belga, um espanhol abrir uma conta num banco na Bélgica, na França, né? Do que de pegar um empréstimo transnacional assim para investimento, né, para fazer arbitragem, do que na Polônia, porque a Polônia usa slot, né? Então você tem o risco cambial. Mas então a Polônia tem um lucro operacional, tem um lucro per capita para cada polonês de $158. É mais que o brasileiro. A economia polonesa per capita é mais rica que a brasileira, sim, é. África do Sul, 83. Ah, aqui é menos, sim, aqui é menos. Aqui é menos. Sim. O per capita africano também, da África do Sul também é menor que o brasileiro, se não me engano. Aqui é menos. Aqui é menos. Né? Então aqui nós vamos pôr em vermelho um número menor que o brasileiro. Tá? Vietnã, bem menos que o Brasil. Certo? Bem menos que o Brasil. Rússia, muito mais que o Brasil. A Rússia é muito mais que o Brasil. Muito mais. O setor bancário russo, mesmo com as sanções, lucra muito mais per capita do que o setor bancário brasileiro, e mesmo em números absolutos, mesmo com o rublo desabando frente ao dólar. Certo? A Argentina, bem menos, mas a Argentina tem um problema aqui, né? Foi divisão pela taxa média, né, de peso, né? Então a taxa média ela não consegue me trazer, né? Porque se o peso, por exemplo, se um dólar estava 500 pesos no dia 1º de janeiro de 2024 e no final do dia, no dia 31 de janeiro de 2024 ele estava 1.000, a taxa média é 750. Mas o dólar chegou acima de 750 pesos quando, né? Então aqui tem um problema, mas vocês podem ver que o lucro é menor, tá? O lucro é menor que o brasileiro, certo? Por cabeça. Uruguai, 441. Mas, o Uruguai, a exemplo dos Estados Unidos, ele tem uma coisa. O Uruguai é a Suíça das Américas. Já foi mais, né? Mas ainda é. Ele atrai capital estrangeiro. O Uruguai atrai capital estrangeiro para investimento em banco, no setor bancário uruguaio e para poupança. Tá? Já foi a Suíça das Américas. Né? Armênia. Léo, onde fica a Armênia? A Armênia fica no Cáucaso. E mais do que isso, é muito difícil. Ninguém sabe se isso aqui fica no Oriente Médio, se fica na Europa, se fica na Ásia. Fica no Cáucaso. Tá? A Armênia fica na Armênia, certo? É uma ex-república soviética, a menor delas. Tá? É uma população minúscula, 2,8 milhões de pessoas. É menos que o bairro de Itaquera, em São Paulo, se eu não me engano. E tem 300 e o setor bancário armênio lucra $321 para cada armênio. Mas os armênios são muito bancarizados, né? Mas uma economia de 3 milhões de pessoas tira isso. Bem, o Paraguai tem per capita quase o mesmo que o Brasil, considerando que o PIB per capita paraguaio também é menor que o brasileiro. Né? Então, percentualmente da renda paraguaia, os bancos lucram mais. Mas tem muito banco estrangeiro também no Paraguai. Tá? E a Geórgia lucra $270 per capita. Tá? Por cada pessoa, o setor bancário. Léo, o que você está dizendo? Estou dizendo o seguinte: vocês viram como o Brasil é ineficiente? Viram como a Selic é alta não é bom para banco? Ah, Léo, mas você tem uma coisa análoga a cartel? Pode ser. Eu não posso falar que tem, porque o CAD diz que nunca se manifestou sobre isso aí. Né? Deve ter se manifestado nas fusões, tal, em cada fusão, em cada compra, ele diz o que precisa vender para não fazer cartel. Mas eu digo, você tem, eu posso falar que ele é concentrado. Que ele é concentrado, ele é, evidentemente. Mas talvez ele não é concentrado porque o per capita é baixo. Ou seja, cada cliente paga pouco para um banco. Então, para o banco ter volume, né, para os bancos conseguirem lucrar, eles precisam ser mega corporações. A Armênia tem 18 bancos. Bancos. Não estou falando de e-wallet, estou falando de banco. Tem 18 para 3 milhões de pessoas. Eu vim com essa pauta porque eu vi uma notícia de que o setor bancário armênio, em 2024, fez 396 bilhões de drams. 396 bilhões de drams são mais ou menos 0,9
bilhões de dólares. 0,9 bilhões de dólares foi o lucro trimestral do último trimestre de um grande banco brasileiro, que eu não vou falar o nome. Esse grande banco brasileiro tem 100 milhões de clientes. Esse grande banco brasileiro, né, esse grande banco brasileiro tem 100 milhões de clientes. De clientes. E esse grande banco lucrou no último trimestre de 2024 algo próximo de 0,9 a 1, vamos pôr, 1 bi de dólar. Aí eu vi essa notícia de que o setor bancário armênio fez 396 bi de dram, né, que é o dinheiro armênio. 396 bi de dram é algo próximo a 1 bilhão de dólares, né, 0,98, vamos pôr 0,9 bi de dólar. Em 12 meses, o setor bancário armênio, né, os 18 bancos. Léo, e daí? E daí que 100 milhões de pessoas dão para esse banco, né, dão a este banco 1 bi de lucro em 3 meses. Todos esses bancos precisaram de precisaram de 12 meses. Né? Então, este banco aqui, esse setor, lucrou o equivalente a 0,25. Vamos considerar que é constante, cada trimestre ele vai repetir isso aqui, tá bom? Então, vamos supor que esse banco precisa de 4 vezes o tempo que esse banco precisa, 0,25. Mas a população armênia, considerando que é todo o setor bancário armênio, é de, vamos pôr 3 milhões de pessoas, é 2,8, mas vamos pôr 3,mi, né, de pessoas. 3,mi não, 3.000 de pessoas, certo? 3 milhões de pessoas é mais, a população brasileira são 100 milhões, a população brasileira não, os clientes desse banco de exemplo, 100 milhões dividido por 3 é mais ou menos 33 vezes. Ou seja, este grande banco tem 33 vezes a base de clientes que toda a economia desse país da Armênia. Então veja, mesmo tendo 33 vezes mais clientes do que a Armênia tem de pessoas, o setor armênio é apenas um quarto, né? É apenas 75% menos eficiente, apesar menos lucrativo, apesar desse grande banco ter mais clientes do que a população armênia. Então veja como o Brasil é ineficiente no setor bancário. Isso se reflete na falta crônica de capital, isso se reflete, ou é reflexo cruzado, né? Se reflete e faz refletir-se na demanda de capital do Estado, né? O próprio setor bancário pode ser um rentista cruzado, né? É melhor eu só ir no que, como eu tenho há poucos concorrentes, é melhor eu ir no setor que, na quantidade de clientes que eu sei que vai me dar o retorno, ou empréstimos institucionais, esse tipo de coisa, né? Então, e veja, o Brasil é um país muito fechado. Por quê? Porque o Brasil é um país pouco lucrativo. O Brasil é um país pouco lucrativo. Ah, Léo, mas esses números são muito afetados pelo dólar. Pode ser. Mas eu faço uma pergunta. Como é que esse valor está afetado pelo dólar se esses bancos têm operação de compra e venda de operação para fomento ao agronegócio, né? A exportação e importação, carta de, não é carta de crédito, esqueci o nome. Quando você importa, né, os bancos para a mercadoria sair, para a mercadoria entrar, tal, eles operam mercado de câmbio. Né? Então, é lógico que está distorcido. No passado a gente teve muita volatilidade do câmbio, mas mesmo assim, né, o câmbio não desvalorizou 100%. Né? Ao contrário da Argentina. Né? A Argentina, sim, está bem. Então é isso, gente. Eu estou mostrando com dados aqui que nem o setor bancário brasileiro é eficiente.
comparado com países, grandes potências mundiais, tipo Geórgia, né, Rússia, África do Sul. África do Sul não, Polônia, perdão. Né? E se a gente comparar com países do G20, né, o Brasil fica na frente apenas da Turquia, do México e outros dois que eu esqueci. Porque eu não ia fazer isso na mão, né? Alemanha, evidentemente. Canadá são $500, pessoal. Né? Vocês entenderam a metodologia que eu usei, tá? Dá para transformar isso aqui no artigo científico? Dá. Preciso de um tempo aí, posso até fazer. E deixar. Posso até fazer. Mas preciso de um tempo, né? Aí eu teria que fazer plotar os dados, tudo, né? Com econometria, dava para fazer um R de regressão, né? Para eu pegar também a população dentro da quantidade per capita, né? Uma proporção não apenas pelo número da população, mas da população economicamente ativa dentro da economia, com o PIB per capita, né? Tanto paridade como preço corrente em dólar, né? Dá para fazer? Dá, mas aqui é só um vídeo no YouTube aí para mostrar para vocês com um pouco de ciência, uma introdução à ciência econômica, de análise setorial, tá? Para vocês verem como o Brasil é ineficiente. Mesmo as empresas que mais lucram no Brasil, né, não um resultado ou outro, né, porque tem empresas que lucram mais no mês, né, vamos dizer assim, né, grandes empresas exportadoras e tal, mas veja, 20 bilhões de dólares é coisa pra caramba, gente. E mesmo assim. E eles pagam muito imposto, né? Seria bom para o Brasil se esses bancos também se transformassem em grandes empresas transnacionais para trazer divisas através do setor financeiro, especializar, né? Especializar no setor financeiro. Seria muito bom para o Brasil. Seria bom, seria bom. Você traria capital. Né? Mas, gente, a Armênia é um país pós-soviético. Não tem nada lá. Nada. Muito carinho, muito respeito à Armênia, mas não tem Amazônia, não tem petróleo, sabe? Geórgia também, tem o Mar Negro, mas recursos naturais, né? E a teoria da exploração do capital, né? Que você, e aí? Nunca fizeram substituição de importações. Paraguai, gente, Paraguai não tem mar. Léo, por que você está falando isso? Fluxo de comércio, gente. Fluxo de comércio. Rússia, a Rússia está sob sanções. Sabe, Léo, você está falando que banqueiro deveria lucrar mais? Não estou falando que o banqueiro deveria lucrar mais, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: nem banqueiro lucra o que deveria no Brasil, né? Se você comparar com outros países, né? Bem, eu espero que vocês tenham entendido aí para eu mostrar a pequenez do Brasil, não do setor bancário. O setor bancário brasileiro, como eu falei no começo, é um setor bem profissional. Eu tiro muito sarro de banco, eu não gosto muito de banco, mas é um setor bem profissionalizado. Pessoas muito capacitadas lá, mas o Brasil é difícil. É difícil até para banco. Tá bom? Eu relutei um pouco gravar esse vídeo. Não sei se eu vou perder a paciência com vocês. Tá bom? Pessoal, curtam, compartilhem. Valeu demais o hype. Tá bom? Abraço, fiquem com Deus.